Olá, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Para mim é motivo de alegria novamente estar aqui com você, que sempre está aí ouvindo as mensagens de Deus colocadas em nosso coração, que está compartilhando, alcançando milhões de pessoas através desse vídeo. Tenho certeza que esse canal tem sido um canal de bênção para a sua vida, de fortalecimento espiritual, nesse tempo tão adverso, nesse tempo tão difícil, tão desafiador. Mas o Senhor tem nos sustentado, é o Senhor quem tem nos dado graça para suportarmos os revés da vida. Haja vista que nós estamos vivendo um tempo muito atípico, Vários companheiros, irmãos, pastores estão partindo para a eternidade, entrando nas fileiras celestiais, nos deixando legados, homens que dedicaram a vida inteira, mulheres também que se dedicaram a vida inteira no reino de Deus. E hoje, com certeza, estão desfrutando nos braços do Pai na eternidade. Nosso coração fica aqui ainda muito dolorido, por vários amigos, irmãos, até alguns que nós não conhecemos, apenas ouvimos falar de seus nomes. Nosso coração fica muito triste. Nós estamos vendo, amados, que os dias estão sendo bem abreviados, os dias estão passando velozmente, muito rápido. Os acontecimentos estão sendo muito rápido. Precisamos estar muito pronto. É tempo de estarmos prontos, com o nosso coração sensível à voz do Espírito Santo. Haja vista que esse período é um período que muitas famílias estão enlutadas, muitos lares estão passando por ventos fortes. Vemos a fome atacando sorrateiramente os lares, o desemprego, a violência crescendo de uma forma tão abissal, tão grande, que não temos palavras para explicar isso. Tudo isso em questão de dias, tempos. E sabemos que o nosso país está sofrendo, não apenas o nosso país, mas a humanidade. A terra está gemendo, a terra está gritando pelo Criador. Sabemos que há muitos anos, o desmatamento e várias outras coisas que vem acontecendo no cenário mundial. Tudo contribui para o bem daqueles que esperam no Senhor, que estão esperando a volta de Cristo. Isso é o acalento da nossa alma, isso é a nossa esperança, que o nosso Senhor, o nosso Redentor, se manifeste, que Ele volte. Esse é o desejo da nossa alma. Hoje eu gostaria de compartilhar com você. E antes de entrarmos aqui, eu gostaria de fazer um pedido, com muito carinho, você que está acompanhando os nossos vídeos, talvez você passa, visitando o canal, ouvindo algumas mensagens que já estão gravadas nesse canal. Gostaria de fazer um pedido para você. Se inscreve no nosso canal, deixa um like, um comentário, ative o sininho para sempre estar recebendo novas notificações, novos vídeos que estaremos aqui subindo no canal. E também compartilhe com um amigo, alguém que realmente precise também de uma palavra nesse momento tão adverso, nesse momento tão desafiador da nossa vida. E você que já é inscrito, sempre deixe seu like aí para que esse vídeo possa alcançar outras pessoas. Conforme você se inscreve e deixa seu like, o canal do YouTube vai criando uma proporção maior, vai alcançando outras pessoas, e eu tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas através desta poderosa palavra e desse canal, que palavra de vida, palavra que produz vida e esperança em nosso coração. Hoje eu gostaria de falar com você, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14 e versículo de número 22. Essa é uma passagem bastante conhecida dos leitores bíblicos, e eu tenho certeza que você conhece já esse texto. Diz assim: E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para um monte para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar.
Enquanto os discípulos ouviram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondendo disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e começou a submergir. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. Não quero me estender muito, porque eu quero gravar esse vídeo bem poucos minutos, fazer uma reflexão nesse texto. Quero dizer, Jesus não perdeu o controle. Ele está no controle de tudo. Ele está no controle da minha vida. Ele está no controle da minha casa. Ele está no controle da tua casa. Ele está no controle da tua vida, da tua família. É interessante quando nós lemos esse texto, nos deparamos com o próprio Jesus impelindo os seus discípulos para ir, para atravessar o mar. Enquanto isso, ele se despediu da multidão, subiu no monte a orar a sós, a falar com o Pai. E nesse período da sua oração, já era a 4ª vigília da noite, o barco estava no meio do mar. O vento era ao contrário, tempestade muito forte. Haja vista que naquele barco existiam pessoas especialistas no campo da pesca, Pedro, Tiago e outros que também eram profissionais nessa área. Conheciam muito bem o mar. E aquele mar estava muito agitado. Porém, Jesus, a qual impeliu-os para que fosse adiante, subiu para orar. E nesse período que Jesus estava orando, os discípulos estavam enfrentando um caos, enfrentando um desafio que fugiu do controle deles. Eles já não tinham controle mais da embarcação. Em algumas versões diz que o barco estava quase à deriva. Nem a habilidade, nem o conhecimento que esses homens tinham poderia salvá-los daquela terrível tempestade. Na vida, muitas vezes, nós passamos por tempestades e pensamos que estamos só. Quando Jesus nos diz, vai adiante, Ele não nos está deixando ir só, mas Ele está orando para o Pai. Ele está rogando por aqueles que estão debaixo da sua ordem, aqueles que estão debaixo da sua obediência. E é interessante que Ele não chega depois e nem antes, Ele chega na hora necessária. Naquele período tão difícil que os discípulos estavam enfrentando, desafiador, a qual o próprio Mestre disse a eles, vá adiante. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo, olha, obedeça e vocês estarão debaixo da minha proteção, do meu cuidado. Mesmo que o vento é ao contrário, a obediência é o resultado da nossa conquista. Mesmo que você tenta questionar, mas Jesus me mandou ir. Eu estou sofrendo por quê? Eu estou passando por quê isso? Esse vento está tão forte, mas eu ouvi a voz do Senhor, Ele me mandou ir. Eu estou fazendo a vontade de Deus e talvez você não perceba que você está sofrendo esse momento tão difícil, mas na sua consciência você tem plena convicção que Deus te chamou para isso. E se Ele te disse para ir, e você está obedecendo a voz dele, Ele não vai te deixar perecer. Talvez você está dizendo, pastor, há muitos anos eu sou crente, eu tenho obedecido a voz do Senhor, mas eu tenho sofrido tanto, a tempestade tem sido tanta sobre minha vida. Eu quero te lembrar que Jesus não esqueceu de você. É no percurso dessa nossa vida e da nossa fé, da nossa esperança, que iremos ver milagres extraordinários do Senhor. Os discípulos estavam atordoados, preocupados, angustiados, porque o vento era muito forte, a tempestade era terrível contra aquele barco, e de repente surge, andando sobre as águas, Jesus o Mestre.
É claro que no momento do pavor, da angústia, do medo, eles não perceberam que era o mestre. Até alguns disseram, é um fantasma, é um espírito. E atemorizaram, ficaram com medo. Porque era algo sobrenatural para eles. Alguém caminhar sobre as águas. Parece que na tormenta da nossa vida, nós não conseguimos enxergar Jesus. Porque nós estamos tão angustiados, tão perplexos, tão eufóricos com as agitações do mar da nossa vida, que parece que nós nos agarramos naquele barco, que parece que aquele barco é a nossa defesa, é o nosso único recurso para vencer aquilo. Mas eu quero te dizer, Jesus é o nosso maior recurso, é a nossa maior esperança, Ele é a nossa salvação. Ele é o resultado que mesmo diante da tempestade você tem coragem de dizer, se és tu, Senhor, me faça ir ter contigo. Isso é a fé, isso é a confiança, isso é a esperança naquele que te disse, vai, vai. E Pedro vai dizer dentre os discípulos, olha, se és tu mesmo, mestre, se é tu mesmo, Senhor, me faça ir ter contigo. E o Senhor disse, vem. Nessa noite Ele está dizendo para você, ei, esqueça a tempestade, vem. Esqueça o problema que está cercando a sua vida, vem. Eu tenho algo novo para você. Ele quer revelar algo muito mais surpreendente para a tua alma, para o teu espírito. É um momento de pandemia, é um momento que parece que saímos da nossa zona de conforto. Parece que o vento, o mundo está como um vento impetuoso batendo, a aflição, o medo, a fome, a incerteza do amanhã, a angústia tem cercado, o vento forte tem levantado. Ei, e Jesus está dizendo para você, vem. Ele está te chamando. Não olhe para o que está à sua volta, não olhe para o vento forte, não olhe para a tempestade, não olhe para isso que está cercando a sua fé. Está tentando minimizar, te desencorajar, desmotivar você, fazer com que o medo, o receio, a insegurança toma conta do seu coração e você deixa de crer em Jesus, de acreditar que Ele é o Senhor e Salvador e que Ele não perdeu o controle da sua vida. Ele não perdeu, meu amado. Oh, aleluia! Ele não perdeu o controle da sua casa, da sua família, Ele não perdeu o controle. Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida, mesmo que você diz, não tem como. O vento está forte, o meu barco vai arrebentar, a minha casa vai se desfalecer. Eu vou perder o meu emprego, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. Muitas pessoas estão partindo, o meu coração está angustiado, não sei se o Senhor está comigo. Talvez é isso que está cercando a tua mente nesse momento tão difícil, tão adverso que nós estamos enfrentando. Mas Jesus não perdeu o controle. Pedro diz, e Jesus ele chama. Jesus ele testa a nossa fé. Ele testa o nosso coração. Quando Pedro diz, se é o Senhor que está aí, se é o Senhor mesmo que está falando comigo, me faça ir ter contigo. Me faça andar sobre as águas como o Senhor está andando. Me faça viver essa experiência, me faça viver esse milagre. Se é o Senhor mesmo que está falando comigo, eu quero viver esse milagre. E ele convida Pedro para viver aquilo que era surpreendente, surreal. Quer viver os milagres do Senhor? Não se agarre no barco da incerteza. Não se agarre no barco do medo. Não se agarre no barco da angústia. Olhe para Jesus. Caminhe até onde Ele está. Porque só Ele pode mudar a sua história. Quer viver milagres? Viva em direção a Jesus. Pedro caminha sobre as águas. Mas ali mostra a humanidade do ser humano, a fragilidade humana. Que enquanto ele caminha, ele experimenta viver um novo tempo com Jesus, uma nova vida, algo surpreendente que agora ele está vivendo, mas mesmo assim, aquilo que era tão surpreendente, que encantou o coração de Pedro, não lhe deixou a sua alma sossegada. Porque a preocupação começa a tomar conta no coração de Pedro quando ele sente o vento forte, o vento impetuoso, o vento que era ao contrário bater sobre a vida dele.
E quando ele deixa de olhar para Jesus, ele começa a olhar para o vento, começa a olhar para a tempestade, começa a olhar para o mar revolto. Talvez olhando para o barco que estava atrás de si já. Talvez desejando em seu coração de voltar, porque agora ele tira os olhos do Senhor e olha para o que está à sua volta. Talvez até desejou voltar para o barco novamente. E ele começa a afundar. Ei, mas ele já estava muito perto de Jesus. Quando ele percebe que estava afundando, sucumbindo, morrendo, o medo toma conta do seu coração, ele olha novamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o Senhor, o nosso Salvador. E quando ele olha para Jesus, o Senhor estende as mãos e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Não duvide, creia. Ele sempre tem algo novo para a nossa vida. Ele sempre tem algo novo para o nosso coração. Não duvide do que o Senhor pode fazer na sua vida nesse período. Não duvide o que o Senhor pode fazer na sua casa nesse período. Não duvide, porque Ele nunca perdeu o controle. Jesus está no controle. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus continue edificando a sua casa. Que o Senhor continue brilhando a luz da salvação sobre sua família. Que a mão e poderosa mão do Senhor sempre guarde o seu lar. Um forte abraço. Que Deus te abençoe. Compartilhe com mais alguém. Eu tenho certeza que tem muita gente pensando que Jesus perdeu o controle da sua vida. Mas não perdeu. Ele está esperando a hora certa e o momento certo para fazer o milagre. Forte abraço. Deus abençoe.